Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vou tratar de dois assuntos. Um é bastante básico, se é o seu momento de comprar um imóvel. Para muita gente que está querendo comprar um imóvel, que tem sempre aquela dúvida se é o momento ou não. Então é um vídeo aí que no começo dele ele vai ser bem útil aí para você tirar algumas dúvidas básicas e definir se é o seu momento. Aí o segundo eu vou tratar dessa questão aí da bolha imobiliária, que é uma coisa que voltou a circular na internet. Estou vendo muito canal aí comentar a respeito disso, falando de bolha. O que tá acontecendo? Tá mesmo acontecendo? Essa questão da bolha, a gente vai ter a primeira bolha da história do Brasil. Mas antes desse vídeo começar, eu vou responder aqui a um comentário que eu recebi, uma mensagem que eu recebi da Maria Cardoso do Rio de Janeiro. Ela me perguntou se eu vou fazer algum vídeo sobre o Rio, vou mostrar algum projeto do Rio também, que eu só tenho mostrado São Paulo. Bom, vamos lá. Maria, muitíssimo obrigado. Eu fiquei até bastante surpreso com uma coisa. Meu vídeo é voltado para São Paulo, porque eu sou da região de São Paulo, embora tenha temas aí que possam interessar para o Brasil todo, como esse é o tema do vídeo de hoje. Eu também tenho muita coisa de urbanismo, paisagismo, decoração, às vezes até um pouco de história, que acaba pegando um pouco de interesse público do modo geral para o Brasil todo. Mas o Rio é a segunda cidade no Brasil que mais tem assistido o meu canal e mais tem acompanhado o meu trabalho, então eu fico muito feliz disso. Tem muita gente aí do Rio que está curtindo meus vídeos, que está gostando, está acompanhando aí. Um grande abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E até por isso, pelo fato, Maria, de eu ser da região de São Paulo, eu acabo divulgando projetos de São Paulo, eu acabo não falando nada de outras cidades. Muito obrigado, Maria, um beijo aí para você, para todo mundo aí do Rio que está me acompanhando, e bora lá bater um papo aí a respeito do momento de comprar um imóvel e dessa questão da bolha imobiliária. What's next? Vamos lá, pessoal. O momento de você comprar um imóvel. É importante antes a gente definir duas coisas. A primeira seria o perfil do imóvel que você está procurando. É um imóvel de 2, 3 dormitórios? Qual que vai te atender melhor? Qual é a característica do imóvel que melhor atende você, a sua necessidade neste momento? A outra questão seria a localização. Qual localização que é mais bacana para você? Porque que é importante a gente definir isso, porque eles irão impactar na terceira, a questão do pagamento do seu orçamento e das possíveis condições de financiamento. Quanto maior o imóvel e dependendo da localização também, é o que vai impactar no valor final do imóvel, e isso é importante para você, para definir o financiamento, caso seja o que você vai optar por fazer. Então eu sempre pergunto para o cliente qual é o seu valor de entrada que você tem, qual é o valor que fica confortável para você pagar por mês e se você vai ou não fazer uso de FGTS. Aí tem a pergunta que às vezes as pessoas acham um pouco invasiva, mas eu acho que por questões até de segurança, para uma análise de crédito, é importante saber qual que é a renda do cliente. Por quê, pessoal? O banco ele não vai pegar no que o corretor fala ou no que a construtora fala, ele vai pegar exatamente as suas contas, ele vai levantar todo o seu orçamento para saber qual é a sua possibilidade de estar financiando um imóvel. Principalmente quando a gente compra na planta, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta, tem que levantar essa questão, tem que fazer uma análise de crédito, até para dar uma segurança um pouco ali mais na frente, tá? Ver se ele vai estar ok. Então definiu assim, a entrada tá ok, o valor que você paga por mês tá ok, isso projetado também para o seu financiamento, ele não vai impactar muito na sua renda, ele tá ok para você pagar. Então sim, acredito que é o momento, porque o imóvel amanhã ele tá sempre mais caro, nunca cai de valor, nunca acontece essas grandes desvalorizações do imóvel. Então a gente tendo isso definido, é um momento de segurança. Mas também tem uma coisa que muita gente me pergunta, até não só para mim, mas para outros corretores também. Paulino, dá para comprar imóvel sem entrada? Dá para fazer sem entrada? Gente, na verdade, não. Às vezes a gente vê alguma concessionária aí, alguma coisa vendendo um automóvel sem entrada. No caso do imóvel, isso não funciona, exceto se o imóvel estiver pronto e você tiver FGTS para usar. Porém, aí tem uma questão do financiamento. É uma regra que é nacional, a gente só consegue financiar o imóvel depois de 20% de entrada. Isso não serve para Minha Casa Minha Vida. Perfil Minha Casa Minha Vida, que fique bem
bem claro, é diferente. Nas outras condições, saindo Minha Casa Minha Vida, é necessário, é uma regra para financiamento bancário nacional, 20% do valor total do imóvel como entrada. Então, se você tem um FGTS que equivale a 20% do valor deste imóvel, você pode sim usar o FGTS e partir para o financiamento. Mas lembrando, você terá as parcelas de financiamento com o banco e aí não é o corretor que vai negociar para você, é o banco que define isso. Aí uma outra questão, pessoal, qualquer financiamento bancário, independente deste caso de você usar apenas o FGTS como entrada ou não, você nunca pode comprometer 30% da sua renda. Também é uma regra nacional para qualquer banco. Então, se você tem mais de 30% da sua renda comprometida nesta parcela de financiamento, o banco não vai te aprovar. E outra coisa, o banco ele vai levantar todos os seus dados para saber se você tem mais alguma dívida. Vamos supor que você está financiando um automóvel, está aí pagando um valor de parcelas mensais do automóvel. Ele vai somar o valor da parcela com o valor da parcela do financiamento para saber se essas duas parcelas juntas, elas superam os 30% do financiamento. Caso venha a superar 30%, não, o banco ele não vai te aprovar. Então isso é uma regrinha aí básica para você também saber se você vai se complicar ou não na hora de entrar num financiamento quando está comprando um imóvel na planta ou se você está partindo para um imóvel pronto. O imóvel pronto ele pode até te dar um pouco assim da segurança de você já ter que adquirir a carta de crédito. Então você adquire a carta de crédito primeiro e depois parte para o financiamento. Lembrando, carta de crédito não é aquele financiamento pré-aprovado que às vezes o banco mostra pra gente. Não, a carta de crédito ela já se levanta já em cima, ela é definitiva do seu orçamento, da sua capacidade de financiamento. Se você tiver mais alguma dúvida básica aí a respeito, quer tirar uma dúvida comigo, quer perguntar, deixa aí nos comentários, onde eu vou estar sempre respondendo aí pra vocês, qualquer dúvida que vocês tenham aí na hora de comprar o imóvel. Agora vamos partir para a segunda parte do vídeo, que é a questão da bolha. Eu vou levantar para vocês algumas questões, vou passar uma informação para vocês e vou pedir para que vocês pesquisem, porque eu não vou dar toda a origem da informação. Vocês vão pensar que eu estou sendo tendencioso e vendendo meu peixe e, claro, vocês têm que contestar tudo, vocês têm que perguntar tudo, todo mundo tem que perguntar e questionar. Então, para que vocês me questionem, eu vou pedir para vocês irem atrás da informação. A primeira informação que eu vou pedir para vocês pesquisarem é o seguinte: todos os países no mundo, sem exceção nenhuma, que passaram por uma situação de bolha imobiliária, o mercado imobiliário correspondia a mais de 51% do PIB. Não há exceções. Isto não é a situação do Brasil e nunca foi. Comparativo: Brasil, Estados Unidos. Já passou a bolha americana, mas agora o fantasma dela voltou pra gente. Procurem informações sobre condições de financiamento de um imóvel nos Estados Unidos, principalmente na época da bolha, e como funciona as condições de financiamento de um imóvel no Brasil. Pesquisem a respeito disso. A outra coisa pra gente prestar atenção: as construtoras, independente de ser imóvel pronto ou não, elas estão com estoque muito grande. Eu não estou falando de uma ou duas em específico. Vamos falar da maioria das construtoras no Brasil. E isso hoje é uma informação que está mais fácil até pela internet de a gente tomar conhecimento. Elas estão com estoque muito grande, estão enfrentando muita dificuldade de vender um imóvel no lançamento. Um imóvel, depois de 1 ano e meio, foi vendido menos de 30% do lançamento. Eu não estou falando de um caso em específico, eu estou falando do modo geral das construtoras. Essa é a segunda questão para um alerta. Acompanhem as construtoras que têm o capital aberto na Bolsa de Valores. Você não precisa ser um especialista em economia ou um especialista na Bolsa. Só olhem um indicativo: se as ações de um grande número de construtoras estão caindo drasticamente durante meses seguidos. Se você soma esses 3 indicativos, isso é um alerta para uma bolha imobiliária. E sim, aí seria um momento de atenção. Verifiquem sempre isso.
se vocês tiverem uma dúvida de bolha. O restante é uma fake news associada a uma das coisas mais tóxicas do mercado imobiliário. E isso eu chamo de especulação imobiliária tóxica. Existem dois tipos de especificações imobiliárias, elas são até um pouco parecidas, mas tem uma diferença. Por exemplo, você comprou um imóvel, sabe que vai ter alguma valorização, pode ser na planta, pode ser um imóvel ali que você está vendo à venda, pronto, em um local, e você sabe que vai ter algumas mudanças no local, que o imóvel vai subir de valor. Então você compra esse imóvel com o intuito de revendê-lo no futuro, quando ele sofrer essa valorização. Isso é uma coisa comum, acontece em vários locais e ok. O que acontece no que eu chamo de especulação imobiliária tóxica? As pessoas não compram um imóvel, levantam esse tipo de coisa para não comprar, ou questões de bolha, ou então ela não quer vender um imóvel ou um terreno ali que já está até degradado. As pessoas, elas vão tentar fazer de tudo para depreciar e não comprar o imóvel. Então, quando não consegue se vender aquele imóvel, o valor dele vai decair. E geralmente, vocês podem ir atrás dessa informação também. Quem mais levanta essas especulações, que ou da bolha, ou olha, que não compra, que não vale a pena, mas são as primeiras a comprar, ou estão sempre envolvidas com alguém que deseja comprar, exatamente para fazer isso. Essas pessoas vão até lá, compram um imóvel num valor menor, que pegou o momento de desespero de alguém, e vão revender para vocês com um valor muito mais alto. São Paulo, nos últimos 30 anos, tem sofrido com isso. Para você que é do Brasil, que está acompanhando, sim, São Paulo é a locomotiva do Brasil em muita coisa, sim, é a capital econômica, sim, São Paulo é uma cidade incrível, sim, porém, São Paulo está com um contraste muito grande. Você vê lugares lindos, todos desenvolvidos, dentro do que indica São Paulo, e em outros lugares estão deploráveis. É uma coisa que chega até de ficar muito triste com isso. Principalmente o centro de São Paulo, a gente tem referências de arquitetura, para quem não sabe, tem muitos prédios em São Paulo que são referências de arquitetura para o mundo inteiro, que vem pessoas do mundo inteiro para estudar a arquitetura desses prédios de São Paulo, e quando chegam aqui encontram a boca do lixo. Eles estão em estado deplorável. Hoje, centro de São Paulo tem mais de 31 mil moradores de rua e uma quantidade absurda de prédios desocupados devido a essa especulação imobiliária. Isso acaba prejudicando todas as classes sociais da cidade. Existem, tanto na classe A, B ou C, acaba gerando outras questões sociais, implica no aumento da violência, da degradação do centro, que é o que está acontecendo com São Paulo. Embora não é só isso, São Paulo tem muita lei que não faz sentido, tem muita lei que mais atrasa do que melhora as coisas. É por isso até que eu gosto de divulgar muitos trabalhos aqui, que além de oferecer um condomínio bacana, eles quebram essa bolha, não é só um condomínio, sempre oferece algo melhor de infraestrutura para a cidade, que mostra muita coisa de sustentabilidade, que é muito importante. É por isso que eu gosto de mostrar esse tipo de vídeos aqui para vocês, são os meus preferidos, que tragam um plus a mais. Nos meus últimos vídeos eu até falei bastante da região ali de Pinheiros. Quando há uma flexibilidade, uma mudança positiva nas leis, tudo tende a crescer. Quebrar essa barreira, dessa intransigência de um monte de coisa a gente quadra, a cidade toda ganha. Mas tem esse outro lado, o especulador. Então você pega grandes proprietários ali de imóveis antigos, que é uma pequena, mas uma parcela muito pequena mesmo, que acaba se beneficiando dessa especulação, mas prejudica todas as outras classes, tanto para o desenvolvimento econômico da cidade, do país de um todo. E isso também está começando a acontecer no Rio de Janeiro, já que tem bastante gente aí do Rio me acompanhando. Fiquem um alerta, tem muita gente praticando hoje essa especulação imobiliária. Isso só degrada o centro do Rio ou vários lugares do Rio, como está acontecendo em São Paulo. Então é esta a especulação imobiliária tóxica. Essas pessoas vão esperar degradar ao máximo para poder ganhar dinheiro em cima disso, antes de pensar em revender para uma construtora ou fazer qualquer coisa. Pequenos grupos que eles acabam prejudicando um todo, tanto no desenvolvimento econômico, do tanto de capital econômico que movimenta o mercado imobiliário, quanto no restante ou para você que está querendo comprar, seja um terreno para uma construtora, que elas vão fazer essa prática com uma construtora ou não. Então olhem esses indicativos e também prestem atenção nas pessoas que estão te passando essa informação. Eu não posso dizer todos, é muito complicado generalizar. O centro de uma cidade que
lotado de infraestruturas, não existe nenhum outro motivo a não ser esses dois. Claro, tem essas regras antiquadas e intransigentes da prefeitura, é muita coisa que não faz o menor sentido, que até dificulta algumas construtoras daqui até trabalharem numa coisa chamada retrofit, que é uma readequação de muitos imóveis. Isso atrapalha muito devido a essas regras, mas o que mais atrapalha, que mais envelhece, degrada o centro de São Paulo de outras. Qual é isso, pessoal? É essa especulação imobiliária tóxica. Procura essa fonte, porque geralmente, na maioria das vezes, é isso. Tendo isso em mente, vocês vão ter argumentos suficientes para acreditar ou não nesta questão de bolha. Informação é uma coisa extremamente importante, eu acho que deve ser compartilhada. Eu sou adepto à frase, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um fato, aí é um conselho para todo mundo. Espero aí que o vídeo tenha sido bastante útil para vocês. E boa sorte na pesquisa que eu pedi para vocês fazerem e que vocês saiam mais blindados aí deste tipo de comportamento tóxico que constantemente aparece. Muito obrigado, agradeço aí se curtir e compartilhar o vídeo com quem achar relevante e até a próxima.